No Brasil de hoje, quem pode se aliar com quem? Esta é a pergunta que eu faço e sobre ela eu comento aqui com vocês. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui, para que nós possamos estar sempre em contato. Quem se alia com quem? A primeira impressão é de que a resposta é óbvia. Se alia quem quer se aliar e se alia quem aceita a aliança. Entretanto, na luta política as coisas não são bem simples. Não são exatamente assim. No meio do caminho sempre existem concepções, opiniões distintas, atitudes, comportamentos que tanto podem contribuir para juntar os diferentes, como pode dificultar essa junção. Veja o que acontece entre nós no Brasil de hoje. É evidente que nós estamos vivendo uma tremenda crise sanitária entrelaçada com a crise econômica e com grandes implicações políticas e para o funcionamento das instituições. Nós temos conversado sobre isso aqui. Nós estamos diante, portanto, de desafios ingentes e imediatos e de um governo comandado pelo ex-capitão Jair Bolsonaro que se mostra inepto, incompetente e desastroso em suas opiniões e em suas ações. Nessas circunstâncias, e diante de uma espécie assim de angústia nacional crescente, fala-se que um núcleo de dentro do próprio governo, que seria comandada pelo general-chefe da Casa Civil, Braga Neto, teria de fato assumido o controle das ações. Isso pouco importa, num certo sentido, para o que nós estamos querendo conversar. Ou, de outra forma, tem sim alguma implicação, porque quando um presidente não governa efetivamente, e quando além de não governar, por ser fraco, confuso e incompetente, permite que se crie dentro do governo um núcleo cujas intenções democráticas nós desconhecemos e até delas podemos suspeitar, por si só, essa situação já gera mais um elemento de apreensão sobre a permanência do Estado Democrático de Direito, sobre o futuro imediato da democracia em nosso país. Mas o fato concreto é de que foi se criando, diante das evidências cotidianas, da severidade da pandemia e do nível em que a pandemia do coronavírus pode atingir o nosso país, um país imenso, marcado por grandes diversidades econômicas, sociais, diversidades culturais, com áreas urbanas povoadíssimas, com áreas rurais e áreas de interior nas quais vão se formando também metrópoles. Numa situação como essa, foi ficando claro, está claro para grande parte da sociedade brasileira, que nós estamos diante de uma ameaça, não apenas à saúde da população, mas uma ameaça ao mínimo funcionamento dos mecanismos econômicos que possam permitir uma condição mínima de sobrevivência para a maioria da população empobrecida ou jogada numa situação de miséria. Nessas circunstâncias, é natural que surjam de diversas áreas intenções, iniciativas, como é o caso dos governadores de estado, como é o caso dos prefeitos, como é o caso de instituições que representam cientistas do mundo cultural, das centrais sindicais, do movimento estudantil, dos movimentos sociais em geral. De toda parte vão surgindo manifestações de desacordo e apelos a que nós possamos nos unir, preservando as diferenças, possamos nos unir num mesmo rumo para levar água para o mesmo leito de um rio, que é a defesa da vida e a defesa do Brasil. Este é o teor, por exemplo, do Pacto pela Vida e pelo Brasil, recentemente lançado por instituições como a CNBB, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, OAB, etc. Nessas circunstâncias, sinceramente, minha gente, não cabe perguntar quem votou em quem. Quem até ontem ou até ontem apoiou o governo e agora não apoia mais. A pergunta que se faz
é quem quer salvar o Brasil, quem quer defender a saúde de todos, quem quer somar esforços, quem quer se valer dos instrumentos à sua disposição para reforçar essa luta pela vida e a defesa de alternativas que possam, políticas públicas, decisões governamentais, medidas concretas que possam atenuar os efeitos econômicos e sociais da pandemia e preparar o Brasil para o pós-pandemia vivermos uma situação minimamente sustentável. Na história da humanidade como um todo, amplas frentes, ou melhor dizendo, para que você compreenda melhor, você que não é militante, você que não vive nas esferas políticas, uma ampla conjunção, uma ampla união de vontades e de iniciativas numa mesma direção nunca significou um ponto de partida. Não é assim, a gente decide, precisamos então nos unir, e a união se faz. É a vida concreta, é a realidade objetiva que vai levando a que as pessoas reajam em função daquilo que percebem como necessidade imediata e se dão conta, a partir de um certo instante, de que não estão sozinhas e que muitos outros estão também convergindo para aquela mesma direção. E aí, num determinado momento, passa a existir uma articulação, digamos assim, mais ampla, mais complexa e mais eficaz. Por enquanto, nós temos vários fóruns de articulação desse tipo. Os governadores, por exemplo. Antes era o consórcio dos governadores do Nordeste, que continua atuando com muita competência e com efeitos concretos. Mas agora se reúnem os governadores do Brasil. Como disse o governador Flávio Dino do Maranhão, em razão de um espaço não ocupado por aquele que deveria comandar a articulação nacional para enfrentamento da pandemia e dos seus agravos econômicos, que seria o presidente da República. Então os governadores se articulam, a Frente Nacional de Prefeitos se manifesta, e assim por diante. De toda parte surgem articulações desse tipo. O que importa agora é nós anotarmos também que gente que sempre defendeu ideias que os técnicos chamam de ultraliberais, sempre defendeu o mínimo de Estado e o máximo do mercado, da mão invisível do mercado, tem se pronunciado insistentemente no sentido de que é preciso mais Estado, mais intervenção estatal, mais ação de governo para enfrentar essa crise. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro que vem acontecendo. E na prática vem acontecendo pelo mundo afora, onde a gente pode supor que no pós-pandemia essas teses do Estado mínimo, essa negação do papel do Estado possam ser muito enfraquecidas e haja campo para que nós possamos retomar com força a defesa do Estado Nacional brasileiro, a defesa de políticas de Estado e políticas de governo que possam intervir sobre questões fundamentais do desenvolvimento do país e em favor da maioria da população. Nesse instante, o que cabe a cada um de nós acompanhar com atenção essa, digamos assim, essa construção gradativa e multifacética, multissetorial, multiterritorial dessa ampla coalizão que nós podemos chamar de Frente Ampla ou de União Nacional em defesa da vida e do Brasil. E fazermos a nossa parte, cada um ao nosso estilo, dentro das nossas possibilidades. E cada um de vocês, nem que seja pelas redes sociais, deixar de lado temporariamente a raiva ou a contrariedade porque o seu amigo, seu parente ou porque o seu companheiro de luta se equivocou ou seu aliado de antes rompeu aliança em função do equívoco de votar em Jair Bolsonaro. Isso deixa de lado. E agora todos nós devemos, insisto, perguntar: quem quer se aliar? Quem quer defender a vida? Quem quer defender o Brasil? Estamos juntos. Por isso, nós devemos caminhar assim.